abra sua Bíblia, Êxodo 18, verso 13 e 14, abra sua Bíblia, vamos à Bíblia, olha o que diz a Bíblia. O problema de Moisés não foi tirar o povo lá do Egito, o problema de Moisés começou de fato, foi no Sinai. Dá uma olhadinha aí, ó. Ele conseguiu levar o povo até o Sinai com a boa liderança que ele tinha, com as boas intenções que ele tinha, mas olha o que diz o texto bíblico, Êxodo 18, verso 13 e o verso 14, olha o que diz aí a palavra. A Bíblia diz assim, acompanha comigo aí. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava o que mesmo? Como é que diz aí a sua Bíblia? Estava em pé, diante de Moisés, desde a manhã até o que mesmo? Ao pôr do sol, até o entardecer. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, ele disse, que é isso que faz ao povo, porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o que mesmo? Pôr do sol. O plano de Deus estava comprometido. Por quê? Porque Moisés, com a sua boa vontade, Moisés, com toda a experiência que havia acumulado, ele só conseguiu levar o povo até o Sinai. Qual era o problema? O problema de Moisés se chamava liderança centralizadora. Esse era o problema de Moisés. A Bíblia diz que eles ficavam de manhã até o pôr do sol, trazendo os seus queixumes, os seus problemas para Moisés, mas o povo não saía do Sinai. Deus não tinha prometido para o povo Sinai, Deus tinha prometido para o povo o que mesmo? Canaã. Mas sozinho, Moisés só conseguia levar o povo até o Sinai. Mas Deus tinha uma outra promessa. Então deixa eu dizer aqui para você, líder, que está comigo aqui hoje, essa tarde. Sozinho, você só leva o povo até o Sinai. Mas com mais pessoas, nós levamos o povo até Canaã. Como é que está sendo a minha, a sua liderança? É liderança de Sinai ou é liderança de Canaã? Qual era a grande questão? O que estava envolvendo tudo isso? Esse estudioso aqui, chamado Martinho Lutero Semblano, ele disse uma frase para mim, que essa deve ser gravada aí com letras de ouro, né? Um líder sozinho pode impressionar o mundo, mas não pode pastorear todas as suas ovelhas. É aí que a gente tem que decidir, se nós vamos ser um líder que impressiona, ou se nós vamos ser líderes que pastoreiam. Líderes que impressionam, conduzem até o Sinai. Líderes que pastoreiam, conduzem até Canaã. Você entende agora que o chamado de Deus é muito mais amplo para mim e para você? Essa é uma verdade que você precisa gravar no seu coração, e eu também. Não dá para pastorear muitos, porque pastoreio só é eficaz quando feito com o que mesmo? Com poucos e em pequenos o quê? Pronto, está à prova o vídeo que a gente mostrou aqui no começo. Tinha ovelha demais, pastor de menos. Quando você tem ovelha demais e pastor de menos, você cria um problema. E esse problema pode gerar desordem, esse problema pode gerar rebeldia, rebelião e uma série de outras coisas mais. Foi por isso que Jetro entrou na jogada para dizer para Moisés: ei Moisés, sua liderança, seu estilo de liderança está frustrando o plano que eu tenho para esse povo. Então vamos agora, Moisés, realinhar a sua liderança. Jetro foi o maior consultor de todos os tempos. E Jetro deu um conselho, e o conselho de Jetro revolucionou a liderança de Moisés. Foi um sistema criado. Deixa eu dizer para você, não foi só um conselho, não foi só uma sugestão. O que a Bíblia está apresentando aqui é o sistema, um sistema chamado de sistema de Jetro. E qual é o sistema de Jetro? Organizar o povo em pequenos rebanhos, em rebanhos menores, que sejam possíveis de serem pastoreados. Se você está na igreja
Sua igreja tem 100, tem 50, tem 70 membros, mas a pergunta é: quem está pastoreando quem? E eu repito, esse lugar aqui é maravilhoso, mas do púlpito não dá para pastorear. Do púlpito não dá para educar, apenas do púlpito não. E apenas do púlpito também não dá para pastorear, porque eu preciso ir além disso. Então, pastoreio é eficaz quando é feito com poucos. Ouça o que eu vou dizer para você agora. Os olhos de Jesus estavam na multidão, mas o seu coração estava com os 12. Deu para entender isso? Você entendeu? Os olhos de Jesus estavam na multidão, mas o seu coração estava com 12. O que você está querendo dizer, pastor Everton? É simples. Os olhos de Cristo na multidão significavam dizer que ele não perdeu a multidão de vista. Ele se compadeceu das multidões. Em muitas ocasiões, deixou de comer para curar as multidões, para estar com eles, para pregar para eles. E olha a frase de Jesus: eu me compadeci, porque eles eram como ovelhas que não tinham o que mesmo? Pastor. Tinha pastor nos dias de Jesus, sim ou não? Os líderes religiosos eram os pastores, mas não estavam pastoreando. Então, os olhos de Jesus estavam na multidão, sim, porque Jesus não desprezou a multidão, mas o seu coração estava com 12, porque foi sobre os 12 que ele se derramou, foi sobre os 12 que ele se multiplicou, foi sobre os 12 que ele se reproduziu, por isso o coração dele estava com os 12. Jesus sabia que não poderia pastorear a multidão a menos que ele pastoreasse um pequeno rebanho. O pequeno rebanho era a prova de que a multidão poderia ser pastoreada posteriormente. Mas se não houvesse o pastoreio do pequeno rebanho, a multidão não poderia ser pastoreada. Pastor, nós temos um desafio hoje. Qual é o desafio? Olha o desafio do pastoreio. Moisés teve o desafio dele lá, 2,5 milhões. Qual é o nosso desafio hoje? Dá uma olhadinha aqui para esses números. Olha lá, na divisão sul-americana, um pastor cuida em média de 8,2 igrejas e de quantos membros? 742. Vamos lá, os bons em matemática. Para visitar os 742, precisa visitar quantos por dia? Quanto? 2 ponto alguma coisa aí? Vamos lá, vamos colocar 2, beleza? Agora, vamos ser sinceros, 2 por dia, quer dizer que se são 2 por dia, o pastor não pode ter férias, porque tem que visitar o quê? 2 por dia, senão não visita os 742 no final do ano. Então, primeira coisa que nós vamos fazer com os pastores, e eles estão felizes da vida, olha, vamos tirar as férias de todos eles, diga bem. Diga não, irmão, faça isso não. Que é isso? Eu pensei que vocês não iam me apoiar. Que é isso? Vocês estão prestando atenção, né? O que eu estou falando. Vamos lá. Então, tira as férias do pastor. Agora, além disso, vamos tirar também o dia de folga do pastor, que é o que dia que é o dia de folga do pastor? É o quê? É a segunda. Vamos tirar o dia de folga dele também. Amém? Misericórdia. Estão querendo matar o pastor de vocês. Estou ligado em vocês aí. Olha lá. Não tem férias, não tem dia de folga, porque tem que visitar quantos todo dia? 2. Se não visitar 2 todo dia, não visita 742, correto? Então, tira férias, tira folga. Bom, vamos ter que tirar também algumas atividades da igreja, porque ele tem que visitar no domingo, e no domingo às vezes tem comissão de igreja, tal, etc. Vamos tirar também, porque tem que o quê? Visitar, tem que visitar. Vamos tirar algumas comissões, vamos tirar alguns programas, porque tem que visitar. E os sábados, o sábado ele tem que pregar, mas às vezes não dá para visitar, mas ele vai ter que tirar atividades de treinamento, porque ele tem que fazer o quê? Visitar.
Olhem para mim aqui, me respondam. Seu pastor é um bom pastor? Sim ou não? Agora olha para mim, olha para mim. Seu pastor, um bom pastor, um super pastor, vamos dizer que ele consegue visitar os 742 com todas essas restrições que eu apontei para vocês aqui agora. Pergunta: quando ele chegar no último, como é que está o primeiro? Quando ele chegar no último lá, como é que está o primeiro? Não sabe. E nem sabe se está na igreja. Sabe por quê? Olha só, pastoreio não se dá com uma visita. Pastoreio não se dá com uma visita. Visitação faz parte do pastoreio? Sim, mas não ocorre pastoreio com uma única visita. É mais do que isso. Em outras palavras, olha o desafio. O que é que eu estou chamando a sua atenção? Estou chamando a sua atenção para dizer o seguinte: que como foi impossível para Moisés, com os 2,5 milhões, sozinho pastorear, eu quero dizer, é impossível para o seu pastor pastorear sozinho. É por isso que você, anciã, está aqui hoje, em nome de Jesus, para revolucionar com um pastoreio que agrada a Deus. Vamos ver. Olha a visão de Jesus. Jesus tinha uma visão sobre pastoreio. Qual era a visão de Jesus sobre pastoreio? A visão de Jesus sobre pastoreio, eu resumo na vida de um personagem, de um discípulo de Jesus, chamado Pedro. Está aí a visão de pastoreio de Jesus. Em Lucas 22, você vai encontrar Jesus chegando para Pedro, dizendo assim: ó, Pedro, olha nos meus olhos, Pedro, quando você se converter, pastoreia as minhas, o que mesmo? Ovelhas. Aí Pedro teve todo aquele problema, ele caiu, ele negou Jesus 3 vezes, ele escorregou e tudo mais, e Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Jesus teve um encontro com Pedro à beira-mar. E naquele encontro com Pedro, Jesus o confrontou com a mesma pergunta, feita de maneiras diferentes, 3 vezes. Qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, o que mesmo? Tu me amas? E a gente se concentra na pergunta que Jesus fez para Pedro, mas qual foi a resposta que o próprio Jesus deu? Você me ama? Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Você entende aqui? Para Jesus, pastoreio é uma prioridade, porque ele chega para Pedro antes de se converter e diz: pastoreio. Mas depois que o homem está convertido, rendido aos pés do Salvador, ele diz a mesma coisa: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Qual é a conclusão? A conclusão é simples. Para Jesus, pastoreio é uma o que mesmo? Prioridade. E ele deixou isso claro para Pedro. Se você não está satisfeito com a argumentação de Cristo, com as declarações de Jesus, vamos para Paulo. Qual era a visão de Paulo sobre pastoreio? Amigos, Paulo passava em todos os lugares, plantando igrejas, aqui e acolá, e ele formava uma liderança. Mas veja o que acontece: depois que Paulo formava essa liderança, plantava a igreja, Paulo voltava em cada um dos lugares, fortalecendo a fé dos crentes. E olha o que Paulo disse, quando escreveu aos Coríntios, ele disse assim: para que não haja divisão do corpo, mas antes tenha os membros igual, complete para mim. Completa com força. Para que os membros tenham o quê? Cuidado uns dos outros. Diga amém. Isso é pastoreio. Olha o que Paulo está dizendo: ei, vocês estão pensando que só eu que tenho que pastorear? Paulo está aprendendo lá com Moisés, Paulo aprendeu com Jetro, Paulo aprendeu com Jesus, e olha o que Paulo está dizendo: ei, vocês, se não quiserem que o corpo esteja dividido, antes tenham cuidado de uns para com os outros. Pastor, minha igreja está dividida. Pastor, tem problema de desunião na minha igreja. É fofoca para lá, é fofoca para cá, é tanta intriga, disse que me disse.
e eu não sei o que fazer. Olha para mim, está tendo esse problema lá? Está faltando pastoreio. Está faltando pastoreio. Porque quando há, irmãos, cuidado de uns para com os outros, não há divisão no corpo de Cristo. Você entendeu isso? Paulo está dizendo para mim e para você aqui, que essa é uma responsabilidade de todos. Não é uma responsabilidade apenas do pastor assalariado, é uma responsabilidade de todos. Agora olha para você aqui, ancião, e vê se você se encaixa nisso aqui, ó. A função do ancião é uma função essencialmente o que é mesmo? Pastoral. A Bíblia chama de bispo às vezes, que é um supervisor. A Bíblia chama de ancião, a Bíblia chama de presbítero, mas na realidade é copastor. É alguém que está ali porque tem dons pastorais. Essa é uma função essencialmente daquele que trabalha como um copastor da igreja, do ancião. Bom, mas alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor, não estou entendendo. Qual é então a diferença? Qual é a diferença? Porque se eu sou uma espécie de pastor, um copastor da igreja, para que serve então o pastor assalariado? Qual é a diferença? Existe diferença? Eu quero que você preste comigo aqui atenção a essas duas questões que estão aqui. Existe uma diferença entre função pastoral e ofício de quê mesmo? De pastor. Qual é a diferença entre um e outro? Olha lá, o ofício de pastor não é para todos, é para alguém que recebeu um chamado específico e que resolveu dedicar a sua vida de tempo integral para Deus. Esse é o pastor que saiu do seu lugar, foi estudar teologia e tomou um voto de dedicação exclusiva para consagrar a sua vida para Deus e servir a Deus em tempo integral. Esse é o ofício de pastor. Não é para todos, porque nem todos sentem esse chamado, mas aqueles que sentem o chamado e fazem então e atendem a esse chamado, eles se encaixam no ofício de pastor. Mas existe uma outra coisa na Bíblia que se chama função pastoral. A função pastoral aí já é mais abrangente. A função pastoral, ela independe do sexo. A função pastoral, ela independe se a pessoa é jovem ou se ela é de mais idade, se é até mesmo uma criança. A função pastoral tem a ver com o dom. E deixa eu dizer para você, se você tem cuidado de pessoas, Deus escolheu você com essa função, Deus te deu o dom do pastoreio. E como é que é isso, pastor? O dom de pastorear, gente, é a habilidade especial que Deus concede a algumas pessoas. Para quê? Para assumirem a responsabilidade pessoal pelo bem-estar espiritual de um grupo de crentes. Então isso é o dom pastoral. E na Bíblia nós encontramos várias pessoas que tinham o dom pastoral. Eu posso me lembrar aqui, por exemplo, de Áquila e Priscila. Eu posso me lembrar de Timóteo. Eu posso me lembrar de Silas e tantos outros. Agora, reparem bem que a função pastoral, ela é uma função que está extensiva a toda a igreja. Isso é que é importante a gente entender. Mais do que conduzir uma reunião ou fazer uma escala de pregação, o ancião é o primeiro responsável pelo cuidado pastoral de cada membro de seu grupo. Olha para cá. Por que eu não falei de cada membro da sua igreja? Por que está aqui, ó? O ancião é o principal responsável de cada membro do seu grupo. Por uma razão simples. Você não consegue cuidar de toda a igreja sozinho. Você só consegue cuidar de um grupo de pessoas. E agora eu vou dizer uma coisa para você. É por isso que eu acredito em uma igreja que está vivendo dentro da estrutura de pequenos grupos. Entendeu o que eu estou dizendo para você?
Eu não creio que uma igreja é pastoreada sem esse tipo de estrutura, que facilite, queridos, a convivência em uma comunidade saudável. Não dá. Você precisa organizar a igreja em estruturas menores, em rebanhos menores, para que o pastoreio seja efetivo. Então olha para cá e entende, se eu tenho uma igreja, e essa igreja não está em unidades menores, em grupos menores, em pequenos grupos, essa igreja possivelmente não está sendo pastoreada, porque ela está dependendo do pastoreio de um homem só, que é o pastor, ou está dependendo do pastoreio de um ou dois anciãos, que não conseguem dar conta sozinhos do rebanho. É preciso entender que se o pastoreio é uma função do ancianato, e se o ancião é o primeiro responsável pelo cuidado pastoral, não dá para fazer isso com todos, só dá para fazer isso com poucos. Concordam? Quem concorda levanta a mão e diz amém. Quem não concorda diz misericórdia, Senhor. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você aqui de forma muito clara, tem dois aspectos que envolvem o pastoreio, anota isso, dois aspectos que envolvem o pastoreio. Se isso aqui acontece, o pastoreio está de fato sendo uma verdade. Quais são os dois aspectos que envolvem o pastoreio? Primeiro aspecto, qual é a palavra que está ali na tela? Qual é a palavra? Segundo aspecto, qual é a segunda? Conduzir. Como é que é, pastor? Cuidar e conduzir, ó. Cuidar, conduzir, para você não esquecer. Cuidar, conduzir. Cuidar, conduzir. E o que você quer dizer com isso? Cuidar é abraçar. Conduzir é apontar o caminho. Você tem duas mãos, não tem? Tem duas mãos? Então agora olhe para as suas mãos. Olha aí para as suas mãos. Dê uma olhada para as suas mãos. Olhou? Com uma você abraça, com a outra você aponta o caminho. Isso é pastoreio. Pastoreio é abraçar e apontar o caminho. Com uma mão você cuida, com a outra você conduz. Quando isso acontece, a igreja está sendo pastoreada em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu fico pensando quão carente é a nossa igreja, e nós ficamos esperando pelo outro, e Deus está dizendo, olha aí, olha que exército tremendo. Já imaginou se cada um dos anciãos, anciãs, diretores e diretoras que estão aqui, se responsabilizasse por um grupo de pessoas, 8, 10, 12 pessoas, o seu pequeno grupo. Agora eu vou entrar firme aqui, pastor Jean, eu não sou daqui nem vim para ficar, então lá vai eu. Agora eu vou firme. Olha para mim e vou dizer, não me entendam mal, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ancião que serve para fazer escala e para ficar cuidando da liturgia do púlpito, do culto, deixa eu dizer para você, deveria pedir para fazer outra coisa. Sabe por quê? Essas coisas elas têm o seu lugar, mas o que mais se espera de um ancião é cuidar de gente, cuidar de pessoas. Eu fui pregar numa igreja, o ancião estava lá, agoniado, na sala pastoral, pastor, vamos lá, e ele no meu pé o tempo todo e disse, pastor, olha para a parede. Eu olhei para a parede, tinha dizendo assim, pregadores não ultrapassem 30 minutos, correm o risco de ficarem sozinhos. E ele chegou para mim e disse aí, está vendo aí, pastor? Eu disse, estou vendo. Ele disse, não passe, viu? Eu olhei para ele e disse assim, tá bom, meu irmão. Nesse dia eu preguei, acho que foi uns 45 minutos. E os irmãos estavam lá, não saíram. Sabe por quê? Eu não culpo esse ancião, mas é que a mentalidade dele estava voltada para uma visão relacionada com coisas
relacionada com liturgia, com o programa da igreja, mas ele não tinha uma visão pastoral de cuidado com pessoas. Mais importante do que se preocupar com o horário que está ali na parede, é saber se as minhas ovelhas estão sendo cuidadas e conduzidas em nome de Jesus. Conheci um ancião, eu fui numa igreja, e interessante, eu não sabia, era a primeira vez que eu estava indo nessa igreja, eu não sabia, e eu cheguei ali no bairro e comecei a perguntar: olha, você conhece a igreja adventista do sétimo dia? E ninguém conhecia. Aí eu liguei, mandei uma mensagem para o ancião, disse: ninguém conhece. Ele disse: olha, fala que é a igreja do irmão fulano. Aí eu disse: você conhece a igreja de fulano? Ah, sim, é logo ali, ó. Igreja adventista eu não conhecia, a igreja de fulano conhecia. E eu fiquei pensando comigo, esse ancião estava ali por muitos e muitos anos na igreja, e não tem nenhum problema com isso, viu, gente? Não tem nenhum problema. Parabéns aos anciãos que estão há muitos anos liderando, estão dando o seu melhor para a glória de Deus. Qual era o problema? É que a igreja era dele, não era de Jesus, e teve problemas sérios nessa igreja, problemas sérios, até que Deus tirou da mão dele e colocou na mão do dono, que é Jesus, e a igreja voltou a crescer. Então deixa eu dizer para você, você é mais do que alguém que está responsável por um culto num dia de sábado, pela escala de pregação ou pelo programa litúrgico da igreja. Você foi chamado para ser um pastor e uma pastora que cuida do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Você é um pastor e uma pastora, então louve a Deus e diga: Senhor, eu vou cuidar e eu vou conduzir, com uma mão eu abraço, com a outra eu mostro o caminho para o céu. É assim que tem que ser. Mas sabe, nós às vezes insistimos, queridos, em viver fora do plano de Deus. Uma igreja que não tem pequenos grupos, uma igreja que os anciãos não estão pastoreando em grupos menores, dificilmente vai conseguir pastorear. Dificilmente. Eu estou dizendo para você, olha bem para mim, se tua igreja não está em pequenos grupos, olha para o teu pastor, segura nos braços dele e diz assim: pastor, essa igreja, ela vai estar em pequenos grupos, em nome de Jesus, porque eu quero que ela seja pastoreada. Eu não estou falando isso para defender um programa, não, porque para mim pequeno grupo não é programa. Para mim, pequeno grupo é plano de Deus para pastorear e mobilizar a igreja no cumprimento da missão. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Cuidar. Cuidar envolve o imediato, o emergencial. Alguém está doente, então tem que ser visitado. Alguém perdeu um ente querido, precisa passar por um processo de reabilitação. Alguém está com dificuldade de conseguir alimento, de conseguir um remédio. Isso é cuidar do bem-estar. Então, cuidar, irmãos, tem a ver com o que é imediato, são as questões urgentes que surgem. E o que tem a ver o conduzir? O conduzir tem a ver com o longo prazo. O cuidar é com o curto prazo. O conduzir é com o longo prazo, que tem a ver agora com o crescimento integral dessa pessoa em 3 áreas. Quais são as 3 áreas que ela precisa crescer integralmente? Quais são? Qual é a outra? E qual é a outra? Isso é conduzir. Isso é dizer: olha, você precisa crescer aqui. Por isso que não dá para fazer isso com uma visita, gente do céu. Tem que ir mais do que isso. Pastoreio tem que ser assim, ó, é um na vida do outro. Pastor Levino falou isso na palestra dele hoje de manhã. É o ferro afiando o ferro, é um com o outro. Então não dá para você conduzir que tem ações de longo prazo com uma visita.
você precisa ajudar essa pessoa a crescer em comunhão. E aí, meu irmão, está crescendo? Você está conseguindo ler a Bíblia? Você está conseguindo orar mais? Você está jejuando? Irmão, como é que está o seu relacionamento com a sua vizinhança? Você está conseguindo se relacionar com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus familiares? Você está sendo intencional nesses relacionamentos? Alguns dizem que a gente deveria ter relacionamento desinteressado. Eu vou dizer uma coisa para você: o relacionamento, ele pode até ser chamado de desinteressado, mas ele tem que ser intencional, porque eu tenho que mostrar para essa pessoa que existe vida, e vida em abundância na pessoa de Jesus. Então tem que ser intencional. E mais, você está crescendo na missão, você está dando um estudo bíblico. Tem uma coisa que me incomoda, é ficar sem estudo bíblico. Isso me incomoda. Irmãos, para um pastor, você pensa que é fácil dar estudo bíblico? Não é não. Para um pastor que está trabalhando no escritório, como eu e como alguns aqui, não é não. Sabe por quê? Porque a gente está o tempo todo do escritório, igreja, igreja, escritório, igreja, etc. Cadê, com quem que eu faço amizade de fora? É difícil. Mas sabe, você tem que ser intencional. Então, tem um mecânico que eu frequento lá, a oficina dele já faz mais de ano. E um dia lá eu entrei para fazer o pagamento, e quando eu comecei a conversar com a esposa dele, ela começou a dizer que ele estava enfrentando alguns probleminhas de saúde, porque não caminhava, porque não bebia água e não sei o quê. E aí eu disse: pronto, o Senhor abriu uma porta aqui agora, é por aí. Eu comecei a falar para ela: sabia que tem jeito para tudo isso? E comecei a falar dos 8 remédios naturais. E ela disse: onde é que você sabe disso? Ela disse: olha, eu disse para ela: está tudo isso, sabe aonde? Na Bíblia. E se você quiser conhecer mais, eu ensino para vocês. E aí chamei o esposo, e ele veio, e eu comecei a falar com ele. Resultado, nós estamos estudando a Bíblia com essa família, eles estão indo à igreja aos domingos, e pela graça de Deus, nós vamos batizá-los esse ano em nome de Jesus. Irmãos, eu estou me envolvendo com a missão. Como é que eu vou saber se o irmão está envolvido? Eu tenho uma igreja de 80, de 100 membros, como é que eu sei quem está se envolvendo na missão? Com aquele relatório que a gente pergunta na escola sabatina, ajuda, mas é frio. Agora, se eu estou pastoreando, eu vou chegar para Alexandre, você é do meu PG, Alexandre, tu está dando estudo bíblico para alguém? Rapaz, não estou dando, não estou conseguindo e tal. Vamos comigo? Eu queria que você viesse comigo. Vem sentir o gostinho. Olha a experiência do ensino que a gente falou hoje de manhã. Vem sentir o gostinho, vem comigo. Vamos dar um estudo bíblico junto. Vem aprender. Agora aprendeu? Agora vai lá e busca outro. Eu não tenho como fazer isso na multidão. Eu só tenho como fazer isso em grupos. Eu só tenho como fazer isso em rebanhos menores. A pergunta agora que não quer calar é: como saber se eu estou o que mesmo? Você está pastoreando? Você tem certeza que você está pastoreando? Então vamos fazer um teste agora? Pega aí papel e caneta. Você recebeu um bloquinho, não recebeu? Vamos lá então agora. Agora vamos para o nosso teste. Eu quero fazer um teste com você. Vamos lá. Papel e caneta. Dá para a gente colocar esse púlpito aqui assim do lado, para o pessoal ver bem as perguntas aqui? Me ajuda, Alexandre, obrigado. Vamos lá, pode colocar aqui do lado ali. Papel e caneta. Aí está ótimo, tá ótimo. Vamos fazer um teste e vamos ver se nós estamos pastoreando ou não. O teste vai revelar para a gente. Eu vou fazer a pergunta, e na pergunta você vai colocar os valores. Vou dar um exemplo, aqui é a pergunta, olha lá. Primeira pergunta, não responde ainda, só vamos ler. Sempre que possível, eu procuro ajudar e encorajar pessoas que se mostram necessitadas de apoio espiritual. Agora, olha lá como é que você vai responder. Se você nunca faz isso, coloca 0. Se você faz isso raramente, coloca número 1. Se você faz isso às vezes, 2, com frequência 3,
Mas se você sempre faz isso, você coloca o número 4, ok? Você vai colocar tudo isso numa coluna. Você vai colocar assim, olha, pergunta 1, coloca assim em cima, perguntas. Número 1, e aí do lado, igual a, aí você coloca a resposta que você vai dar aqui. Deu para entender? Então a primeira coluna é a coluna das perguntas. Depois nós vamos à coluna das respostas. Vamos lá então. Coluna das perguntas, olha lá. Sempre que possível você procura ajudar e encorajar aquelas pessoas que se mostram necessitadas de apoio espiritual. Pastor, eu faço isso às vezes. Então coloca aí número 2. Pastor, eu faço com frequência. 3. Não, eu sempre faço isso. Eu sempre faço. 4. Mas eu nunca faço. 0. Raramente. 1. Coloca aí, vamos lá. Responderam? Aqui é mais rápido que ligeiro, tá bom? Vamos lá, quem respondeu? Levanta a mão aí para a gente ter uma noção. Pronto, beleza. Vamos à segunda pergunta. Olha lá a segunda pergunta do nosso teste. Você é procurado na igreja, ou mesmo em um PG, para dar conselhos, receber pedidos de oração e oferecer algum apoio? Você é procurado? Sempre eu sou. 4. Pastor, às vezes. 2. Raramente, pastor, me procuram. 1. Coloca aí agora, vai lá. Responde essa. Respondeu? 3. Você tem visto as pessoas aceitarem e colocarem em prática os seus conselhos, as suas sugestões, e isso tem gerado bons resultados para elas? Os conselhos que você dá têm gerado bons resultados para as pessoas? Sempre, pastor. 4. Pastor, infelizmente nunca. 0. Raramente. 1. Coloca aí, escolhe. Vamos lá. O que eu coloco? O que vier primeiro na sua cabeça é o que vai dar certo, tá? Não fica pensando muito não. Vamos lá. 4. Você se considera realizado e feliz quando percebe que você contribui de alguma maneira para a felicidade, para o desenvolvimento de alguma pessoa, mesmo que isso tenha tomado o seu tempo, o seu precioso tempo? Eu sempre fico feliz, mas tomou meu tempo. Então não é sempre, né? Às vezes, né? Vamos lá. Número 5, olha lá. Você está feliz se estiver liderando um grupo de pessoas? Você sempre fica feliz? Ou mais ou menos? Como é que é isso aí? Você está feliz se estiver liderando um grupo de pessoas? Olha esse. Você sente que as pessoas estão agradecidas porque se sentiram ajudadas de alguma maneira por você? Você percebe que as pessoas ficaram gratas? Elas sempre ficam gratas? Às vezes ficam gratas? Como é que é esse negócio? Raramente ficam gratas? Como é? 6. Pergunta 7, olha lá. Você sente que tem facilidade para que as pessoas sigam suas ideias, aceitem as suas opiniões? Quando você dá uma opinião, as pessoas seguem facilmente? Ou nunca fazem isso? Frequentemente fazem? Como é que é? Coloque aí, 0, 1, 2, 3 ou 4. Mais uma. Alguém já lhe fez um elogio por ter habilidade de contornar situações conflitantes? Sempre fazem um elogio a você? Você sempre tem essa habilidade? De vez em quando você tem? Raramente, como é que é? Coloque aí, 0, 1, 2, 3 ou 4. Mais uma. Você sente que tem facilidade para colocar o seu ponto de vista, para expressar o seu ponto de vista? Você tem facilidade ou não? Coloque aí a sua resposta. Tem facilidade aí, meu irmão, minha irmã? Vamos lá. 10. Você sente-se motivado a trabalhar com pessoas em busca de unidade e crescimento da igreja? É fácil para você? Você vê que tem facilidade com isso? De trabalhar com pessoas, pelo crescimento, pela unidade da igreja? É sempre fácil? Nunca é fácil? Como é que é? 11ª. Sente que tem facilidade em encontrar soluções, e agora?
delegar tarefas para as pessoas, objetivando o bem-estar de sua comunidade. Você delega com facilidade? Lembre-se que delegar é diferente de delargar, não é? Delegar é você dar a tarefa e acompanhar, supervisionar. Delargar é você dar a tarefa e abandonar a pessoa. Não está nem preocupado. Eu já deleguei, já passei. Como é que é isso aí? Você sabe delegar? Você tem facilidade de delegar a tarefa para as pessoas? Raramente, nunca, às vezes, sempre. Como é que é? Mais uma. Você se considera uma pessoa relacional e lhe faz bem o convívio social? Em outras palavras, tu gosta de gente, de estar perto de gente, se misturar com gente, de estar no meio de gente. Como é que é isso aí? Você se considera uma pessoa relacional? E quando você está no meio das pessoas, esse convívio faz bem para você? Nunca, sempre, às vezes, de vez em quando? Como é que é o negócio? 13ª, você se considera uma pessoa, olha lá, é quase o anjo Gabriel, cordial, amável, hospitaleira, acolhedora, amiga e confidente. Está quase indo para o céu, se eu continuar aqui, né? Você se considera tudo isso aí? Coloca aí agora, olha lá. Como é que você se considera aí? Sempre você se considera cordial, amável, hospitaleiro? Às vezes, como é que é? Mais uma. A última. Você se considera uma pessoa de bom controle emocional e consegue ter um bom nível de paciência ao lidar com as pessoas? Como é que é? Você se considera assim, ó, eu tenho um bom controle emocional. Estou perdendo a cabeça, mas eu tenho um bom controle emocional. Olha o cara lá da foto. Está perdendo a cabeça, mas tem um bom controle emocional, né? E aí? Sempre você tem um bom controle emocional? Frequentemente, às vezes? O que é que você colocou aí? Bom, agora o que é que a gente vai fazer? Terminaram aí? Terminou? Sim ou não? Beleza, agora soma aí o que deu. Todas essas respostas. Veja aí, some agora. Um minutinho para você somar. Qual foi o resultado aí? Quanto deu? Vamos lá. Vamos lá. Vai somando aí. Terminaram? É só somar, viu, gente? Precisa multiplicar, dividir, nem fazer raiz quadrada, nem nada disso, não. Tá bom? É só somar. Vamos lá. Quem já terminou aí? Levanta a mão aí para a gente ver. Quem já terminou? Pronto, a maioria. Então vamos lá. E aí, pastor? Eu estou pastoreando? Sim ou não? Vamos lá. Vamos ver agora o percentual do exercício. E é assim, ó. Se você somou entre 0 e 14 pontos, você precisa afirmar o seu pastoreio. Não está pastoreando. E as pessoas estão sentindo falta disso em sua liderança. É preciso fazer um compromisso para pastorear. Se você aqui, ó, chegou entre 15 e 28 pontos, você está o que mesmo? Começando a pastorear. Olha, você está dando os primeiros passos. Você está pincelando o negócio. Só que você precisa aprofundar essa caminhada. Então, se você está aqui nesse nível, ainda tem uma estrada longa pela frente. Se você somou aí, ó, entre 29 e 42 pontos, você está colocando em prática o seu dom. Diga amém. Você está, opa, bastante gente aí, né? Você está, amém, porque Deus me ajude, Senhor. Você está colocando em prática o seu dom. Significa dizer que você está num crescente. Mas se você somou entre 43 e 56 pontos, você está pastoreando com excelência. Eu vi amém de alguns aí? Não. Amém?
Então quem está pastoreando com excelência merece uma salva de palmas, gente. E quem está aqui entre 0 e 14 pontos merece uma misericórdia, gente. Tem que melhorar. Pastor, por que tudo isso? Vou ler um verso e quero mostrar um vídeo para você. Por que tudo isso, pastor? Por que tudo isso? Deixa eu dizer aqui para você por quê. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Presta atenção nesse verso. Eu queria que você lesse junto comigo. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Lembra que eu falei de Pedro no começo? Que Jesus chegou para Pedro 2 vezes e disse: ei Pedro, pastoreia Pedro, pastoreia Pedro. Pedro aprendeu a lição? Olha o capítulo 5, verso 1 a 4. Rogo, pois, aos anciãos que há entre vós, eu ancião como vocês, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o que mesmo? Ele aprendeu a lição? Olha lá, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não pelo quê? Mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, ele está falando de quem aqui agora? Ele aprendeu que era pastoreio aos pés do grande pastor. Logo que o supremo pastor aparecer, recebereis a inacessível, complete para mim, coroa da glória. A coroa está reservada para quem pastoreia o rebanho de Deus. Um dia desse eu vi um vídeo, e esse vídeo me chamou a atenção. Não sei quantos de vocês viram, tem muito vídeo rolando aí na internet, mas esse me chamou a atenção. Olha só que interessante esse vídeo aqui, ó. Esse pessoal está fazendo aqui uma visita a uma fazenda, e ali naquela fazenda, uma das atrações é chamar as ovelhas. Olha o que aconteceu com esses turistas, dá uma olhadinha. Está chamando as ovelhas, e a ovelha não está nem aí, ó. Estão chamando. O segundo, teste 2. Olha essa menina. Está chamando as ovelhas. O teste 3. Olha essa moça agora. Agora é o pastor. Olha o que acontece. Was that cool or what? Olha o pastor. Olha para onde ele vai. Olha o que acontece. Eu sou o bom pastor desse Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Quando você olha para isso aí, sabe o que eu vejo?
Eu vejo muitas vezes uma igreja que não ouve mais a voz dos pastores. Está chamando, mas as ovelhas estão o quê? Estão nem aí. Estão nem aí. Mas quando a gente pastoreia de verdade, e a gente grita, a gente fala, com uma mão a gente abraça, com a outra a gente conduz. As ovelhas seguem a voz do pastor. Nossas igrejas, abre o áudio. Nossas igrejas precisam ser pastoreadas. E aqui estão os homens e mulheres de Deus para isso. Deus não chamou você para você vir para esse encontro e você sair lá de Rondonópolis. De onde mais? Aonde mais? Aí mesmo. Para você vir para esse encontro, você achar tudo bonito, emocionante, e você voltar para lá e viver um ministério sem unção, sem paixão e sem pastoreio. Deus chamou você para pastorear vidas. Está na minha mão e está na sua mão. Pastoreie vidas para a glória de Deus. Porque aquele que vem virá e não tardará. Ele tem uma coroa para dar para quem pastoreou o rebanho. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: e aí? Você pastoreou? Você cuidou? Você conduziu? Então está aqui a tua coroa, preparada para aqueles que aprenderam com o Supremo Pastor a cuidar de ovelhas. O pastor não pode fazer sozinho, mas ele pode fazer se você der as mãos. É possível pastorear se nós nos unirmos. E hoje, em nome de Jesus, eu quero fazer um convite para os pastores e as pastoras que estão aqui. Nem todos têm o ofício de pastor, mas todos aqui têm a função pastoral. Deus deu o dom, use o dom, levante-se, pastoreie, porque as nossas ovelhas estão ali, simplesmente sem ouvir. As nossas ovelhas estão aí desgarradas, entrando na estrada da vida, se colocando em perigo e colocando outros em perigo. Está faltando pastoreio. Está na hora da gente se levantar e pastorear o rebanho do Senhor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Não seja um ancião de escala, não seja um ancião que só trabalha liturgia, não seja um ancião que conduz até o Sinai. Seja ancião e anciã, líder de Deus, que conduz até a Canaã celestial. E só faz isso quem pastoreia. Quem quer se colocar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu sou o pastor, a pastora que o Senhor pode contar, porque eu quero receber das mãos do Supremo Pastor a coroa da glória. Quem quer se ajoelhar comigo e fazer essa oração? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nós estamos, Senhor, da linda pátria ainda distantes, mas o Senhor está voltando. O Senhor está voltando para buscar uma igreja que foi pastoreada. O Senhor vai pedir contas de cada um de nós, se pastoreamos ou não as ovelhas, porque o Senhor nos deu dons para isso. Não podemos enterrar esse dom. Precisamos usar esse dom para a glória do Senhor, para avançamento da tua causa, para ver o Senhor Jesus voltar com poder e grande glória. Se as nossas ovelhas estão por aí distraídas, sem reconhecer as nossas vozes, é porque talvez, Senhor,
não estamos cuidando e não estamos conduzindo. Ajuda-nos a abraçar com uma mão e com a outra apontar o caminho. Nós nos colocamos diante do Senhor. Queremos aprender com o Supremo Pastor. Ensina-nos primeiro a ouvir a tua voz, para depois conduzir o rebanho. Não existe discipulado sem pastoreio. Então ajuda-nos a pastorear as ovelhinhas que o Senhor nos deu. Que façamos não por ganância, não por presunção ou qualquer outra coisa, mas que façamos por amor, baseados no exemplo do Supremo Pastor, Cristo Jesus. Em tuas mãos nos entregamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado, aperta a mão dessa pessoa e diz: que Deus te abençoe a pastorear com amor. Que Deus te abençoe a pastorear com amor.